Solicitar o pedido. Esta é a diferença entre fechar o negócio e perder este negócio. E isto acontece em milhares de casos todos os dias. Enormes cifras são perdidas todos os dias por falta de perguntas muito simples como estas. Eu posso programar a entrega para a próxima segunda-feira? Se eu conseguir esse modelo, podemos fechar o negócio? Pode assinar nessa linha? E então, está tudo ok? Posso despachar? É claro que tudo ficaria mais fácil se simplesmente não tivéssemos que solicitar o pedido. Se o cliente simplesmente fizesse a solicitação. Adorei sua apresentação e gostaria que cuidasse de todas as nossas apólices. Prepare os contratos. Mas nós sabemos que o cliente não age desta forma. Na verdade, somente 1 em cada 5 contatos é onde o cliente toma a iniciativa. E em 80% dos casos, o cliente espera que você solicite o pedido. Com base no levantamento que fizemos em nossa última visita, conseguimos uma cobertura bem mais ampla para todas as operações. Maior cobertura, uma taxa igual e até menor que a taxa atual. Isso me parece interessante. Em resumo, as pequenas mudanças serão muito bem recompensadas por uma cobertura mais ampla. Do ponto de vista econômico, esta me parece... Vamos lá, fecha o negócio. Então, existe mais alguma coisa que o senhor gostaria de saber? O que é que ele está esperando? Me diga, como vão os negócios? E está tudo caminhando bem? Eu soube que as coisas estão melhores do que no ano passado, eu estou certo? Esse cara quer me vender ou não quer? Bem, que tal eu voltar na semana que vem? O senhor terá mais tempo para pensar. Está vendo? Os clientes esperam que você solicite o pedido. Eles julgam que este é o seu papel. E se você não fizer isso, eles não vão agir de forma nenhuma e a venda não vai ser feita. Então a pergunta é por que será que eles não solicitam o pedido? Por que eles não fazem simplesmente isso? Será porque eles têm medo? Fico com muito medo de irritar o cliente e perder a venda. Se tem um bom relacionamento com o cliente, fico preocupada e com medo em ficar insistindo para vender para ele. É difícil encontrar um modo simpático de dizer, me dê o pedido, de forma abrupta. Eu tenho muito medo de ouvir uma negativa e comprometer o relacionamento. O medo existe somente na nossa mente. É um estado mental. E para tirar isto da sua mente, é preciso vencê-lo. É preciso acreditar que você precisa solicitar o pedido para alcançar o sucesso no negócio. A firmeza mental. Esta é a qualidade que fará o profissional se destacar dentre todos os demais. É o que leva o bom profissional a adotar os princípios que os outros têm medo de adotar. Mas, por favor, não vá se confundir por causa desta expressão, porque ter firmeza mental não significa ser teimoso ou inflexível. A inflexibilidade é um modo errado de agir. Há certas coisas na vida que todos precisam, e você precisa disto aqui, e eu vou vender para você. Eu soube que o meu concorrente tem medo de falar com a senhora, mas eu não tenho. Bem, eu vou lhe dizer nesse instante. Fora! Com certeza, isto não é firmeza mental. Deixe-me explicar o que ela é. Ela é uma abordagem tridimensional da venda, e os 3 componentes são dedicação, disciplina e determinação. Para fechar a venda, faça uma pergunta de fechamento. Vejamos por quê. Não sei, não. Qual é o prazo de entrega? Para quando você quer? Esta é uma pergunta de fechamento. Preste atenção. Vou precisar de tudo funcionando muito breve. Veja, se eu garantir o funcionamento antes do dia 30, podemos fechar o negócio? No dia 30? Certo. Ótimo, por que não? Muito bem. É. Tudo resolvido. Mas agora vamos tentar sem aquela pergunta de fechamento. Não sei, não. Qual é o prazo de entrega? Podemos despachar quando você quiser. Percebeu? Não é uma pergunta de fechamento. É apenas uma informação que não vai levar a lugar nenhum. Há mais um detalhe que eu gostaria de mencionar. A religação automática. E lá se foi a chance de fechar. Então vamos repetir. Se você quer fechar, não continue dando informações. Faça uma pergunta. Porque as perguntas exigem respostas, as respostas exigem decisões e ações que significam resultados. Para levar o cliente a comprar, o verdadeiro profissional sempre faz uma pergunta de fechamento. E a forma exata da pergunta vai depender da situação, do seu cliente e de vários fatores. A opção entre as várias perguntas que você pode fazer, na verdade, é menos importante do que realmente fazer a pergunta que leve ao fechamento do negócio. Bom, vamos ver as diversas maneiras de solicitar um pedido. Em primeiro lugar, nós temos, obviamente, esta abordagem. Se fizermos as alterações sugeridas, posso contar com sua aprovação?
E então, podemos instalar esta semana? Podemos instruir o pessoal técnico para começarmos sexta-feira às 10h30? Se ajusta bem às suas necessidades. Posso anotar o pedido? Não há nada de complicado sobre esta pergunta de fechamento. Ela é honesta, direta e sem rodeios. E quando bem trabalhada, a abordagem direta dará resultados. A abordagem direta leva a uma decisão rápida, mas em algumas situações ela pode ser um tanto abrupta, um tanto ríspida. Assim, você pode optar pela abordagem indireta. Basicamente, são 4 as maneiras de fazê-lo. Primeiro, temos a técnica da suposição. É eficaz para clientes que não gostam de se comprometer, que não querem admitir que estão prontos para comprar. Agora, esta é a segunda abordagem direta que também se aplica ao fechamento de venda. Em vez de perguntar se o cliente vai comprar, o profissional pergunta o que, quando ou como vai comprar. Esta é a técnica da opção. Damos ao cliente uma escolha positiva entre 2 alternativas, ambas levando ao fechamento do negócio. Bom, agora digamos que o seu cliente seja do tipo totalmente indeciso, incapaz de deliberar sobre coisas importantes ou então sobre grandes compras. Neste caso, depois de diversas visitas, a terceira técnica de fechamento em geral funciona. É a técnica do passo a passo. Escolha uma das técnicas de fechamento e pratique-a durante o mês. Prometa a si mesmo que vai usar uma técnica de fechamento em toda situação de venda. E então, você vai escolher outra técnica para fechar as vendas no mês seguinte. E se você tiver a força de vontade, a fibra para fazer isso, você irá provar a si mesmo que é capaz de fechar muito mais vendas do que imagina.